Olá, nós vamos falar hoje sobre o átomo. Todas as coisas que nós temos no universo, todos os materiais são formados por uma coisa que nós conhecemos por matéria. Toda matéria pode ser dividida em porções menores até chegar um ponto em que ela não pode mais ser dividida. Essa menor porção que a matéria é conhecida é chamada de átomo. Então, quando nós falamos de átomo, nós estamos falando da menor porção da matéria. E por isso esse nome foi dado. Então, o A do átomo vai significar não e o tomo vai significar porção da matéria. Então, imaginava-se antigamente que a menor porção da matéria, a menor parte que uma coisa podia ser dividida, era um átomo. No entanto, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento de equipamentos, eles descobriram que mesmo o átomo possui partículas menores, formando a sua constituição. Isso significa que eu consigo dividir o átomo em partes menores. Então, o nome não seria mais apropriado, mas aí, como já existia, pegou e a gente não trocou mais. Mas o que forma o átomo? De acordo com o modelo atômico atual, ou seja, do que se imagina que o átomo é formado, nós temos uma parte central, que eu vou chamar de núcleo, e sendo constituída por uma partícula chamada de próton, que tem uma carga positiva, está representada aqui, juntamente com uma parte neutra, que é chamada de nêutron, e que está representada aqui pela cor branca. Ao redor desse núcleo, eu tenho uma eletrosfera. A eletrosfera é a zona ou a região que eu posso encontrar um elétron. E o elétron, por sua vez, tem uma carga negativa. Sempre, então, quando eu observo um átomo, eu vou encontrar essas duas regiões no átomo. Sempre o núcleo, formado por prótons e por nêutrons, e uma eletrosfera formada por elétrons. Essa eletrosfera, ela pode ter, por sua vez, diferentes camadas. Eu posso encontrar num átomo até 7 camadas. Tá? E essas camadas, então, elas têm um nome, que é uma letra, começando através, a partir, da letra K. Então, vai da letra K, L, M, N, O, P e Q. Então, todas essas letras representam, então, a minha eletrosfera. Quanto mais elétrons eu tenho, mais camadas eu vou ter. Na primeira camada eu sempre tenho 2 elétrons e depois eu vou continuando a colocar os elétrons nas próximas camadas. Em função disso, a gente tem algumas características do átomo que são importantes. A primeira delas é o número atômico. O número atômico é o número de prótons que eu encontro em um átomo. Então, esse número é um número fixo, tá? Porque dentro de um átomo, o seu núcleo, que é a sua região central, ele não pode ser mexido. Então, o núcleo, a região central do átomo, ele vai ser sempre um valor fixo de elementos. Tá? A gente não consegue mexer facilmente no núcleo. E o núcleo vai ser formado, então, por prótons e por nêutrons. Tá? Se eu pegar só o número de prótons, isso aqui, eu tenho, então, o número atômico daquele elemento químico que eu vou representar pela letra Z. Tá? Então, se eu pergunto para vocês qual é o número atômico, eu quero saber qual é o valor do Z daquele elemento. Por exemplo, se eu pegar o oxigênio, que é representado pela letra O, eu sei que o oxigênio tem 8 prótons. Então, se eu perguntar qual é o número atômico do oxigênio, o número atômico do oxigênio é 8. Tá? Se eu pegar o carbono, o número de prótons do carbono é 6. Logo, o número atômico do carbono também é 6. Esses valores, eles são todos tabelados, tá? Eles estão dentro de uma coisa chamada de tabela periódica, onde esses valores estão disponíveis para consulta. Ano que vem vocês vão trabalhar bastante com a tabela periódica. Então, este é o número atômico. Mas também nós temos uma coisa chamada de número de massa. O número de massa, que é representado pela letra A, ele é o número de
prótons somados ao número de nêutrons, ou seja, é o número de elementos que eu encontro dentro do núcleo. Então, quando eu olho lá para o átomo, que ele tem aquele núcleo rodeado pelos elétrons, lá no núcleo eu vou ter essas partículas que eu vou chamar então de prótons, eu vou colocar aqui a letra P, e eu também tenho elementos que eu chamo de nêutrons. Tá? Nesse caso aqui, se eu perguntasse qual era o número de massa, eu ia contar quantos prótons e quantos nêutrons. Eu tenho 2 prótons e eu tenho 2 nêutrons nesse átomo. Logo, eu tenho 4 partículas. Esse número 4 representa, então, o meu número de massa. Tá? Então, o número de massa é 4. Se eu perguntasse qual era o valor do Z, eu gostaria de saber só o número de prótons, que nesse caso é 2. Então, o número de massa vai se referir sempre ao número de prótons mais o número de nêutrons que eu encontro em um átomo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a carga do átomo. Um átomo ele é formado por partículas que podem ter carga, como, por exemplo, os prótons. Então, os prótons, eles têm uma carga positiva. Então, todo próton vai ter uma carga positiva. Mas eu também tenho um elemento que é o elétron. O elétron, por sua vez, ele sempre vai ter uma carga negativa. Já os nêutrons, eles, assim como o nome fala, eles não têm carga. Então, um nêutron, ele não tem carga. Isso significa que eu tenho possibilidade de ter uma carga positiva ou negativa, de acordo com os elementos que eu tenho, ou uma carga neutra. Num átomo, a gente sempre vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons. Se o número dos dois é igual, então o número de partículas que tem carga positiva vai ser igual ao número de partículas que tem carga negativa. Isso faz, então, com que este átomo tenha uma carga que a gente chama de neutra. Tá? Uma carga que é igual a 0. Sempre eu vou encontrar esses valores se igualando. Outra coisa importante é o símbolo do elemento. O símbolo do elemento é a maneira que eu represento esse elemento. Então, em vez de escrever o nome do elemento, né, por exemplo, de novo, o oxigênio, em vez de eu escrever o nome oxigênio, em vez de eu escrever o nome carbono, eu vou usar um símbolo. Esse símbolo, ele vai ser dado sempre por uma letra maiúscula. Então, aqui o oxigênio pela letra maiúscula O, o carbono pela letra maiúscula C. Só que às vezes eu posso encontrar mais de um elemento químico que tem a mesma letra. Por exemplo, o cálcio também tem a letra C. Como é que eu vou fazer para representar o cálcio que eu não confunda com carbono? Então eu vou usar a letra maiúscula primeiro e vou usar mais uma letra, nesse caso aqui o A minúsculo. Então toda vez que eu tiver um elemento químico, ele vai ser representado pela primeira letra maiúscula e se for necessário uma segunda letra, essa letra vai ser minúscula. Esses símbolos, eles não são assim resolvidos, né? Não é a pessoa que decide qual usar. Esses símbolos, eles estão tabelados, né? Num local chamado tabela periódica, que vocês de repente já ouviram falar, né? E que vão usar bastante no ano que vem. Então, na tabela periódica, vocês têm os símbolos todos dos elementos. Esses símbolos, então, se referem sempre a algum elemento, tá? Então, um elemento químico, ele vai ser sempre representado pela sua letra, né? Eu vou usar de novo aqui o oxigênio. E eu posso usar, para representar ele melhor, 2 números. Então, eu posso ter um número de massa representado e um número atômico representado. Então, em vez de escrever aqui com a letra, eu posso substituir pelo número. Então, eu falei para vocês antes que o número de massa do oxigênio era 16 e o número atômico do oxigênio era 8. Então, eu posso representar esse elemento químico pelos seus símbolos que estão aqui, tá?
A mesma coisa eu posso fazer com carbono. Eu sei que o número de massa do carbono é 12 e eu sei que o número de prótons, né, o número atômico do carbono é 6. Logo, esses valores podem ser representados. Então, sempre o maior valor, que é o representado ao lado de um elemento químico, né, da letra, o maior valor vai se referir ao A, que é o número de massa. Porque o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons, então tem que ser maior. E o menor valor que tiver ao lado da letra sempre vai ser, então, o número atômico, que é representado pela letra Z. Tá? Então, aqui, número atômico. Certo? Então, por exemplo, aqui, quando vocês olham nesse caso aqui, eu tenho de novo, como eu falei para vocês, o oxigênio, o símbolo do oxigênio é O. O número atômico do oxigênio é 8, esse é o número de prótons. Já o número de massa vai ser dado pela soma de prótons mais nêutrons. Então, se eu sei que O é o número atômico, então eu sei que ele tem 8 prótons. Se eu sei que 17 é o número atômico do cloro, aqui é o nome, então eu sei que o número de prótons dele é 17. Agora, em relação ao número de elétrons, bom, eu falei para vocês que todo elemento químico, né, um átomo, a carga tem que ser negativa. Então, no oxigênio, para a carga ser negativa, ele tem que se igualar ao número de prótons. Então, ele tem que ter também 8 elétrons, para os dois valores serem iguais e ele ficar com uma carga neutra. E o número de nêutrons, como é que eu descubro? Eu vou pegar o valor do número de massa e subtrair pelo número de prótons. E daí eu descubro. Então, nesse caso aqui, o A vale 16, o número de prótons vale 8, então o número de nêutrons também vai valer 8. Tá? Agora eu posso fazer o contrário. Se eu souber o número de prótons e somar com o número de nêutrons, eu tenho o número de massa, que nesse caso é 35. Se eu sei que o número de prótons vale 17, como o elemento tem que ser sempre com a mesma carga, então o número de elétrons também é 17. E vamos para o último caso, então. Eu tenho o ferro. O ferro é representado pela letra F maiúscula e o E minúsculo, tá? Então, o número de prótons dele, que é o número atômico, está aqui, né? Não sei qual é o valor, também não sei aqui. Mas eu sei que ele tem 26 elétrons. O ferro, ele não tem carga. Então, se ele tem 26 elétrons, ele tem que ter também 26 de número atômico. Então, 26 prótons. Tá? Tem que ser o mesmo valor. Se vocês olharem para o número de nêutrons é 30. Então, 30 mais 26, eu posso chegar no A, né? Que é prótons mais nêutrons. Então, eu tenho um valor de 56. Tá? Então, essas tabelinhas elas podem ser resolvidas quando a gente sabe alguns dos valores que estão ali presentes.